Você faz falta aqui, Jamile. Bom dia, querida. Bom dia, querido Pitoli. Bom dia para toda a audiência da Rádio Auriverde. Eu estava morrendo de saudade de vocês também. Vocês fazem muita falta, mas continuava escutando sempre que possível, né? Por tirar aí um pouco mais de um mês de férias por situações diferentes, mas parece que o mundo não tira férias, né, Pitoli? Ah, Porque dizem isso, uma semana de férias você volta. não, Semana passada eu estava assistindo você todos os dias, eu ficava nervosa, porque todo dia era uma coisa nova, um BO novo, parecendo que era guerra chegando, e parece que é no mundo todo, tá, meu amigo? Jamile, vou dizer uma coisa. Eu vou pegar de exemplo a segunda-feira, 4 de agosto. Eu tenho usado como referência essa segunda-feira. Para quem me pergunta assim, Pito, olha aí, o que, que você acha? O que, que vai acontecer? Como é que tá? Eu falei assim, vamos lá. Segunda-feira, 4 de agosto. Acordamos na segunda-feira comemorando o sucesso das manifestações do domingo, dia 3. As ruas de todo o Uhum. Brasil. Salvador deu um show, Salvador, São Paulo, Recife, Fortaleza, Porto Alegre. Tá bom, que lindo, tá? Amanhecemos assim. No meio da tarde, Vaza Toga 2, Schallenberger vem e vem mostrando mensagens trocadas ali e tal. Oh, que. Aí, mais um pouquinho. Prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Bolsonaro preso, tudo isso no mesmo dia. E terminamos com 43 cidades se manifestando, todas se manifestando em função da prisão do presidente. Jamile, num único dia. Num único dia. Nunca. Ou seja, como é que eu vou fazer previsão do dia de amanhã? É impossível nesse Brasil, viu? É exatamente o que nós fizemos hoje de manhã, né, Vitória? Eu sugeri uma matéria, mas no final tem uma hora que saiu essa matéria nova e breaking news aqui na Grã-Bretanha. Eu falei, não, eu tenho que dividir com o povo brasileiro para eles entenderem como é que está a situação no mundo inteiro. Vamos começar por ela então? Vamos, vamos sim. Bom, o vereador trabalhista, suspenso Rick Jones, de 58 anos, foi considerado inocente no Tribunal da Coroa de Snarbrook, é isso? Snarbrook? É isso? Snasbrook, falou certinho. Ok, Snarbrook, muito obrigado, você é muito gentil. Por incentivar a desordem violenta após ter pedido que manifestantes de extrema-direita, classificados assim, fossem degolados em um protesto antirracismo após os tumultos ocorridos em relação ao assassinato de Southport. Ou seja, ele foi inocentado, esse cidadão, mesmo depois de pedir que manifestantes da direita fossem degolados. É isso mesmo, Jamil? Ex- Exatamente. Existe o vídeo, né, que é a prova que foi apresentado para todos, onde esse vereador esquerdista ele foi fazer a sua contra-manifestação nas ruas, porque aqui você pode se manifestar. E no ano passado, eu não sei se vocês se recordam, mas tem alguns meses que eu vim aqui na Auriverde contar para vocês o maior crime cometido, na minha opinião, aqui na Grã-Bretanha, que foi aquela questão das grooming gangs, né? Aquelas gangues de pessoas que estavam abusando de meninas aqui na Grã-Bretanha que participam de um grupo específico, de uma nação específica. Eu não vou falar aqui qual é para evitar problemas nesse YouTube. Mas o que é que acontece? Essas pessoas elas foram para as ruas se manifestar contra a imigração ilegal aqui na Grã-Bretanha. E o resultado disso é que a polícia, né, nós estamos aqui sob o regime esquerdista, a polícia fez vários arrests, como é? Prisões, fez várias prisões, como teve no Brasil, né? Nós temos aí a ideia, quem lembra aí do 8 de janeiro, todo dia nós lembramos. Aconteceu aqui que foram com centenas de pessoas, e essas pessoas foram de uma forma até muito corrida, muito rápida, apresentadas à corte e já receberam sentença, já foram enviadas para suas prisões, enfim. Só que o que é que acontece? Esse ano nós descobrimos que coisas piores estavam por trás. E os britânicos estão cada vez mais indo às ruas se manifestar. Para você ter uma ideia, no final de semana passado, Pitoli, nós estamos falando de um país que tem 60 milhões de pessoas. Nós somos uma ilha bem pequenininha. Foram 30 cidades, incluindo as grandes capitais aqui, que foram para as ruas e as pessoas estavam em 30 cidades, no mínimo, grandes e as pequenas também, indo para as ruas se manifestar contra a imigração ilegal. Esse cidadão
que foi suspenso pelo Partido Trabalhista daqui da Grã-Bretanha, ele resolveu, diante de sua audiência muito amorosa, porque nós temos o vídeo. Eu não sei se vai dar para passar, eu enviei para Tá você. comigo aqui. A gente até cobriu um pouco da tua fala com as imagens do cidadão. Perfeito, perfeito, é porque eu não vi não. Então, o que é que acontece? É um vídeo de mais de 1 minuto. Qualquer pessoa pode entrar nas redes sociais ou até no Google, colocar o nome dele e você vai ver. Se você fala inglês, você vai entender o que é que ele fala. Mas ele faz aquele sinal de degolar, que nós conhecemos muito bem, que foi apresentado até, né, na Suprema Corte do Brasil, nós temos figuras que gostam de fazer isso também. Ele fez isso aqui. Então, o que é que significa? Ele fez. Ele estava pedindo que os britânicos que são contra a imigração ilegal fossem mortos. Foi isso que ele pediu. E daí, quando você tem uma sentença que diz que ele não é culpado, peraí. As televisões aqui, os canais estão enlouquecidos. Por quê? Porque recentemente nós estivemos fazendo uma campanha aqui na Grã-Bretanha porque uma mãe de família, uma pessoa que trabalha com crianças, que nunca cometeu nenhum crime, fez um Twitter onde ela explicou, ela escreveu que queria que todos. Foi uma coisa terrível que ela escreveu, tá? Mas basicamente, de uma forma muito bruta, ela disse que queria que todos os ilegais morressem, que fossem, né, para outro lugar. De algumas horas depois, ela se arrependeu, apagou. Pitoli, ela pegou quase 3 anos de cadeia. Meu Ela está Deus. na cadeia. Por Jamile, quê? Porque ela é de direito, né? Jamile, deixa eu só pensar uma coisa aqui e me corrija, por gentileza, se eu estiver enganado. O Brasil virou modelo? O Brasil, dessas condenações injustas, né, desses abusos do Poder Judiciário daqui, virou modelo para o Judiciário daí também? Você entende que testaram aqui e estão colocando em prática em outros locais? Com certeza, Pitoli. Com certeza, existe aqui uma campanha da oposição, né, tanto Nigel Farage pelo Partido Reform, como os conservadores, com a Badenoch. Eles falam que o que nós estamos tendo aqui na Grã-Bretanha é o two-tier kia, ou seja, existem duas Grã-Bretanhas. Uma se você faz o que o sistema quer, o que a esquerda quer, e uma outra se você não está de acordo com o que eles estão fazendo. E dependendo de como você se manifesta, a sua punição, ela também vai sofrer variações. E aí as pessoas podem até se perguntar, né, Jamile, mas como é que isso aconteceu? Como é que na Grã-Bretanha, né, o país onde as coisas funcionam com a justiça, na sua grande maioria das vezes, bom, eles se infiltraram em tudo, gente. Isso não está acontecendo só no Brasil. Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, graças a Deus, existe o counterbalance, né? Eles têm o peso e o contrapeso, então as coisas funcionam dentro da lei. Mas aqui na Grã-Bretanha, onde a gente não tem nenhuma constituição, porque existe a lei comum, né? A common law, fica tudo ao livre, ao desejo dos juristas. E com um detalhe, esse julgamento não teve júri. Não teve júri popular. As pessoas não puderam, ele estava sendo, é um crime, né? Então, aqui normalmente você tem o júri popular. Retiraram o júri popular. Ou seja, foi a decisão monocrática, povo, monocrática para decidir se essa criatura que a gente está vendo no vídeo que ele fez e o que ele falou era culpado ou não. Deve-se levar em conta também, não quero fazer aqui só falar de um lado, que de acordo com as investigações, ele é uma pessoa que tinha um caráter no sentido de comportamento normal. Ele nunca tinha cometido nenhum crime e algumas testemunhas confirmaram isso. Mas eu não consigo aceitar que alguém vai dizer para mim que a grama é azul quando eu estou vendo que ela é verde. Nós estamos vendo o vídeo onde ele faz o sinal e eles ainda assim insistem em querer enganar a população para poder, na minha pequena opinião, Pitoli, na minha pequena opinião, a ideia é para causar o caos. Agora, porque com o caos
que eles conseguem implementar o que eles querem. E a imprensa? Você falou que a imprensa já trata isso como um absurdo, né? Aqui nós temos uma imprensa patrocinada pelo governo Lula, né? Uma imprensa que foi comprada pela USAID, né? USAID, cada um chama de um jeito, foi patrocinada pela agência americana. A gente sabe de tudo o que acontece aqui. Ou seja, os absurdos no Brasil, né, cometidos pelo Poder Judiciário, ganham aplausos da imprensa, né? Essa imprensa vendida, infelizmente. Como a imprensa aí se posiciona, Jamile? Aqui nós ainda temos essa liberdade, temos algumas opções, né? Então, como eu falei, foi breaking news tem mais ou menos uma hora, então eu não observei, mas dei uma olhadinha e estava todo mundo já falando na televisão. Eu liguei, foi a televisão, não foi nem as redes sociais, porque você sabe que a gente é uma bolinha nas redes sociais, mas na velha mídia estava passando sim. Porém, eu não vou esperar que sejam grandes as coberturas com relação a esse caso, porque quando você está no mesmo sombreiro que empresas do George Soros, né, você tem que trabalhar de acordo com o que o sistema te exige. E aí fica a dica para todo brasileiro, para todo britânico e todos que estão nos ouvindo e quiserem, né, levar essa dica adiante. Desliga a televisão. Já deu. Já deu. A BBC aqui na Grã-Bretanha perdeu 1,5 milhão de telespectadores no ano passado. Nós estamos esperando o número que deve sair agora, entre agosto. Deveria já ter saído em julho, mas agora em agosto deve sair a quantidade de pessoas que não estão mais assistindo a BBC, que não pagam mais, porque aqui a gente paga, tá, Pitone? A gente paga licença de televisão. Ah, governo maravilhoso, né? Taxa tudo. Daqui a pouco vai taxar até o ar que a gente respira. Então aqui as pessoas pararam de pagar para não querem estar mais usando, e isso já demonstra o quanto que as pessoas estão acordando também com relação à mídia antiga, obsoleta e, acima de tudo, vendida. Então eu entendo que o fato de pagar para assistir ou deixar de pagar traz números precisos com relação àqueles que desistiram, né? Fica mais fácil de apurar, né? Porque Exatamente. aqui aparece pesquisa do Datafolha, como eu brinco aqui, não, olha, 51% aprovam a prisão do Bolsonaro. Mas a gente sabe como é que vivem os institutos de pesquisa aqui no Brasil, né? E chutando números e números que atendem ao sistema, né? Pelo menos aí, Claro. deixou de pagar a BBC, a gente sabe que deixou de assistir, né? Exatamente, aqui fica fácil de ver dessa forma, Exato. né? Então, até se você não, para você ter uma televisão em casa, você paga licença. Entende? É assim, para você assistir televisão não é a BBC apenas, é só para assistir qualquer coisa que você paga. Só que quem recebe esse dinheiro e distribui é a BBC, porque é a televisão e rádio do governo, né? Porque antigamente era através da BBC que o governo se comunicava com os britânicos. Então era fidedigno. Era uma época onde a gente acreditava na mídia. Hoje já não é mais uma verdade, a gente sabe por quê.